Boa tarde e votos de um ótimo domingo, depois do culto e de ouvir a palavra de Deus. Acredito que todos os espíritos estão felizes e agradecidos pela dádiva da vida que o Senhor Todo-Poderoso nos deu. E hoje vim gravar mais um vídeo sobre uma novidade da nova lei do trabalho. Esta lei 13/2023, de 25 de agosto. E quero falar de uma novidade que sucede no cerne da instauração do processo disciplinar. Nesta nova lei, o processo disciplinar é regulado a partir dos artigos 69 e seguinte, mas eu quero tocar a novidade que esta lei traz em relação à Lei 1/2007, que é a lei /23/2007, de 1 de agosto, a antiga lei do trabalho. Temos no artigo 73, que fala do abuso do poder disciplinar. É uma novidade que, de fato, não constava na anterior lei. Claro que nós, na anterior lei, reivindicávamos esses direitos em sede da impugnação da justa causa de despedimento ou da rescisão do contrato de trabalho, mas agora aqui o legislador teve a cautela de trazer uma figura interessante, que é o abuso do poder no processo disciplinar. Mas antes de avançar com este conteúdo, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, sugerirem temas e também colocarem gostos por aí, de modo que o canal cresça. E indo exatamente para o vídeo, o artigo 73 da Lei 13/2023, de 25 de agosto, que é a atual Lei do Trabalho, traz a figura do abuso do poder no processo disciplinar. E há um dado interessante que me chamou a atenção neste artigo, que é o respeito pelos direitos humanos, o reconhecimento dos direitos humanos, porque este abuso de poder está revestido como salvaguarda dos direitos fundamentais do homem. Então, temos aqui o reconhecimento dos direitos humanos, dos direitos fundamentais do homem, porque o artigo diz o seguinte, e passo a ler: considera-se abuso de poder, passo a ler de novo, considera-se abuso do poder disciplinar sempre que sejam manifestamente excedidos os limites impostos por lei, boa-fé, bons costumes, o fim social ou econômico, nomeadamente quando decorrem de: a linha A, reclamação de violação de direitos, liberdades e garantias fundamentais. Estão a ver? A linha A logo. Reclamação da violação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Então, o abuso de poder disciplinar pode estar revestido quando em causa a violação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais do homem. Então, para que nós reconheçamos a violação desse direito fundamental do homem, teremos que recorrer à Constituição da República para o assunto do artigo 73, número 1, a linha A. Vamos para a Constituição da República. Então, eu anotei alguns artigos da Constituição da República, essa Constituição atualizada. Claro que os artigos não mudam muito, porque é a Constituição de 2004. Vamos recorrer ao artigo 35, que fala do princípio da universalidade e igualdade, que todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de nascimento, religião, etc, etc. Então,
estamos a dizer que, por exemplo, nas empresas chinesas, deixa eu dar empresas chinesas como um exemplo, porque, de fato, na maioria das vezes, é nessas empresas onde ocorre a violação dos direitos fundamentais e, acima de tudo, a violação dos direitos laborais. Mas é a título exemplificativo, não é porque é exatamente isto. Quando estiver em causa o exercício das mesmas atividades, mas, no entanto, o trabalhador moçambicano ofere menos em relação ao trabalhador estrangeiro. Isto acontece nas empresas, mas a atividade é a mesma. Ok, pode falar das qualificações, porque o estrangeiro tem mais qualificações, mas no fundo, não tem nada a ver de qualificações. É exatamente a discriminação. Por quê? O empregador dá mais valor a esse estrangeiro que ele contratou, às vezes sabe dizer que é seu parente, ou alguém afim, ou porque saíram da mesma região ou do mesmo país, e porque a atividade exercida como moçambicano é a mesma atividade e acaba dando melhor salário e melhores condições de trabalho a esse estrangeiro em detrimento do moçambicano. Aí, se o trabalhador ter provas dessa violação, desse desrespeito pelo princípio da universalidade e igualdade perante a lei, então pode reclamar desse direito perante a entidade empregadora, se a entidade empregadora entender que a reclamação não tem razão de ser, ou por uma simples má-fé, e entende enxergar um processo disciplinar, enquanto que o trabalhador tinha reclamado antes sobre a violação dos seus direitos, aí pode-se invocar o abuso de poder. E o outro exemplo que podemos encontrar é do artigo 36, também da Constituição da República de Moçambique, que fala do princípio da igualdade do gênero, em que o homem e a mulher são iguais perante a lei e em todos os domínios da vida política, econômica, social e cultural. Ou seja, não pode haver discriminação entre o homem e a mulher, porque todos são iguais. Então, detectando-se, não estou a referir da questão de assédio, mas detectando-se na relação laboral uma discriminação, um tratamento desigual entre o homem e a mulher, a parte que se realizada por ser o homem ou por ser a mulher pode reclamar a violação de seu direito fundamental perante a entidade empregadora e, se dessa reclamação resultar a instalação de um processo disciplinar, aí também estaremos em sede do abuso do poder. Então, e o outro exemplo também que eu tenho sobre um direito fundamental que também acontece muito é do artigo 40, que é o direito à vida, mas no caso proíbe o tratamento desumano, cruel, as ofensas morais e físicas, e também o artigo 41 da Constituição, que protege a imagem, a honra e a vida privada do indivíduo. Não raras vezes nós já ouvimos nas empresas as entidades empregadoras a darem nomes, a insultar, a atribuir nomes e até mesmo a não dar o descanso para poder ir tomar uma refeição e trabalham acima das horas normais recomendadas, que são as 8 horas, e no final do mês não tem uma compensação das horas extras efetuadas. Nesses casos também, há um abuso desses direitos humanos, há violação dos direitos humanos. E se o trabalhador reclamar sobre esta violação e, em seguida, sobrevier um processo disciplinar, aí também considera-se o abuso do poder disciplinar da entidade empregadora por conta da violação dos direitos humanos. Então, nós entendemos que aqui o legislador quis salvaguardar a essência do homem, a garantia da vida do indivíduo como pessoa, como o ser central de toda a existência do universo, que é o homem. Então, os direitos fundamentais funcionam que nem um relógio. Os direitos fundamentais devem estar acima de qualquer outra ofensa. Não pode ser objeto de serem atacados. Então, e por isso que há esta proteção. E na maioria das vezes, por exemplo, tem o direito à greve, à manifestação, que encontramos no artigo 51, se a memória não me falha, podemos ver aqui na Constituição.
Artigo 51. Sim, direito à liberdade de reunião e manifestação. Então, isso acontece nas empresas e quando os trabalhadores decidem fazer uma reunião ou manifestação sobre a violação dos seus direitos, a entidade empregadora, como consequência, é sancionar. E às vezes, esta sanção, porque antes não havia nenhuma figura que protegia isso, nós íamos por via das impugnações, como disse antes, mas agora há esta figura patente no artigo 73 da nova lei de trabalho, que é abuso do poder disciplinar. Se haver uma manifestação, uma greve na empresa, e após, claro que deve ser uma manifestação, uma greve pacífica, não se pode destruir bens da entidade empregadora, não se pode ofender, uma greve pacífica. Se for pacífica, haver uma reclamação e por cima dessa reclamação a entidade empregadora instalar um processo disciplinar, então assiste razão ao trabalhador para reclamar, quer de forma hierárquica ou judicial, a violação dos seus direitos e, acima de tudo, por aí consistir no abuso do poder disciplinar. Porque os direitos fundamentais estão em primeiro lugar em relação a todos os outros direitos. Isto é, nos termos do artigo 73, número A. E B. Recusa de cumprimento de uma ordem legal ou que ofenda os seus direitos, liberdade e garantias fundamentais. Também tem a ver com direitos fundamentais. Numa situação em que é instaurado um processo disciplinar por conta da recusa do exercício de um direito ou do cumprimento de uma ordem legal, não pode sobreviver um processo disciplinar sobre este mesmo trabalhador. E por fim, o exercício ou candidatura a funções sindicais ou similares comunicadas ao empregador também não pode consistir. Claro, mas aqui já tem uma ressalva. Se o trabalhador querer aderir a uma organização sindical, deve comunicar ao entidade empregador para que não haja nenhum problema, porque a lei manda que haja uma comunicação. Então, o número 2 deste artigo 103 da Lei do Trabalho já diz que, em caso da violação desses direitos e que consiste o abuso do poder disciplinar, o empregador pode reclamar ao superior hierárquico da entidade empregadora. Mas também, se não chegar a um consenso ao nível do superior hierárquico, também pode o fazer de forma judicial. Então, este artigo vem, em suma, responder ao desafio imposto pelo artigo 56 da Constituição da República de Moçambique, que define o princípio geral da garantia dos direitos fundamentais do homem, que diz o seguinte: os direitos e liberdades fundamentais são diretamente aplicáveis, vincula às entidades públicas e privadas. E descobrimos que aqui agora na Lei do Trabalho o respeito pelos direitos fundamentais tem a ver com as entidades privadas. Então, é isto que eu queria trazer neste vídeo, para que tenhamos atenção sempre ao exercer a nossa atividade laboral, diante das várias dificuldades que existem, nós termos em conta os direitos fundamentais e sempre, se estiver em causa a violação dos nossos direitos fundamentais, nós podemos sim reclamar, quer por escrito ou de forma verbal, mas sempre tendo testemunhas para conseguir provar este fato. E, após essa nossa reclamação, sobreviver a algum processo disciplinar, nós teremos como invocar a figura do abuso do poder disciplinar, porque foi contra os nossos direitos fundamentais. Obrigado e espero terem gostado desse vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, subscrever e colocar like. Muito obrigado e continuação de um bom domingo e boa semana laboral.